Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual do módulo 4 do DIN. Sou Lília, evangelizadora, e o nosso encontro de hoje tem esse tema: existe intervenção dos espíritos no mundo corporal? Mas antes de responder essa pergunta, vamos assistir um vídeo. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos em telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não está aqui. O dinheiro dessa sua cabeça. Minha cabeça está no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estou cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras não permitem você, deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixa em paz. Peraí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir. Sim, acabou assim. Acabou. Aí. Vamos comer. Ei, vai ganhar, você sabe providenciar, você fala com ela. Toma! Chega, não quero mais ouvir sua voz. Não quero. Agora você vai ouvir. Chega, Júlia. Para, tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Brincadeira, por causa de desculpa agora? Ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, não dá mole pra ele, não. Meio tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar pegando desse jeito. E cá, dá um abraço. Não, carteira, perdendo a sintonia. Estraga prazer. Nossa. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando pegar o telefone, essa casa parece um maluco. Maluco, eu consigo não larga esse troço. Claro, o telefone tem que ser cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Bola, quadrado, triângulo, vem pra trás, vai. Olha aí, eu tô mal. Então, pessoal, o vídeo nos mostra, né, a discussão entre Júlia e Ronaldo e a sintonia espiritual que existe entre eles naquele momento de discussão, né? Enquanto acontecia a discussão, os espíritos ali estavam gostando, estavam se divertindo, né, até estimulando que acontecesse, que permanecesse a discussão ali entre os dois. E no momento em que o Ronaldo resolve pedir desculpas, eles perdem a sintonia, os espíritos perdem a sintonia com eles, né? E perdem a influência que exercem sobre eles naquele momento. Então, a gente sabe que o pensamento é um atributo do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Os espíritos, eles pensam porque eles têm consciência. Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O que os espíritos quiseram dizer com isso? Que a influência, né, é maior do que a gente imagina. Pensando nisso, eu trouxe para vocês um outro exemplo do dia a dia, né, que pode acontecer conosco no dia a dia, da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e nossas ações. Essa situação é a situação dessa mulher que tem influência de dois espíritos: o espírito bom, o benfeitor, e o espírito mau, o malfeitor, né? Nessa situação em que o espírito irradia mensagens positivas, mensagens de amor para ela, nesse momento ela se sente tranquila, ela se sente bem, né? Ele irradia tanta positividade, vibra, tem uma sintonia
boa com ela, que acaba, olha, envolvendo ela com a luz. Nessa outra situação, esse espírito, a mensagem que ele envia através do pensamento para ela é uma mensagem de raiva, uma mensagem de ódio. Ela fica, olha, ela já tem um outro sentimento, um sentimento de irritação, e até responde diferente da outra situação, né? Nesse momento aqui, o espírito inferior, né, o espírito ainda imperfeito, o que ele faz? Ele envolve ela com uma energia muito negativa, com uma vibração muito negativa, e ela fica acorrentada, vocês estão vendo? Acorrentada pelo pensamento negativo dele. A gente sabe que os bons espíritos, eles nos conduzem sempre e nos convidam sempre a praticar o bem. Eles nos sustentam nas provas da nossa vida, né? Nas dificuldades que a gente encontra, e nos ajudam a suportá-las com coragem. Já os espíritos maus, eles nos convidam para o mal. E para eles é um prazer ver a gente se abater, ver a gente ficar no mesmo estado vibratório deles. Então, eles nos induzem também a sofrer junto com eles, né? Nós podemos, então, concluir que essa influência oculta, né, essa comunicação oculta, se dá pela influência dos espíritos que exercem sobre nós, sobre os nossos pensamentos, e que, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente nem percebe, né? Mas, assim, cabe a nós discernir, ou seja, entender as mais e boas influências, elas estão causando um bom sentimento na gente ou não, né? E pensando nisso, a gente sabe que é através dos nossos pensamentos que atraímos espíritos que se identificam com as nossas ideias. Se pensamos em fazer o bem, atraímos espíritos bons. Se pensamos em fazer o mal, atraímos espíritos maus. E como é que a gente anda? Como é que anda o nosso pensamento? Como é que andam as nossas ações no nosso dia a dia? Em relação aos nossos pais, em relação aos nossos irmãos, em relação à nossa família, em relação também aos nossos amigos. O que a gente anda pensando ultimamente? Fica, então, aí uma reflexão para vocês, tá? Como anda essa nossa sintonia espiritual? E por que Deus permite que esses espíritos nos incentivem a praticar o mal? Para aprendermos a nos fortalecer na força de vontade de fazer o bem. Então, a gente sabe que nós somos espíritos ainda que estamos em evolução, nós precisamos progredir. Quando a gente vai na escola, quando a gente faz prova e tira boa nota, a gente entende que a gente aprendeu aquela matéria, né? Da mesma forma na vida. Quando a gente passa por alguma prova, por uma dificuldade, essa dificuldade também tem um aprendizado para a gente, né? E a gente sabe que, assim, que a missão dos bons espíritos é nos colocar no caminho do bem, no bom caminho. Porém, se a gente atrai influência mais desejando mal, né, os espíritos inferiores ajudam a gente também a praticar o mal. Se, por exemplo, eu tenho uma tendência a ser violenta, eu vou atrair espíritos que me estimulem a praticar a violência. Mas também, como no caso lá daquela mulher no telefone,
eu também tenho espíritos bons que podem me influenciar a prática do bem. Apesar de sermos influenciados tanto por o espírito mal quanto para o espírito do bem, nós que decidimos o melhor caminho a seguir. Nós é que escolhemos. Nós escolhemos o caminho do bem ou o caminho do mal através do nosso livre-arbítrio. Nós fazemos essa escolha, né? Apesar de sermos influenciados por ele, nós é que decidimos qual o melhor caminho nós vamos tomar. E Deus, ele confia a nossa consciência a escolha desse caminho e dá liberdade da gente ceder a uma ou outra influência. Mas, assim, muito importante que nesse momento em que a gente está fazendo essas escolhas, é muito importante a gente parar, sabe? E pensar. Primeiro, vigiar esses nossos pensamentos, para verificar se esses pensamentos que a gente tem, essa influência é boa ou má. E também orar, fazer uma prece, pedir a Jesus, nesse momento, que possa nos ajudar, né, a passar por essas dificuldades, a decidir qual o melhor momento, qual o melhor caminho a escolher. E para sabermos se estamos no bom caminho, analisemos o que faço para os outros. Gostaria que fizesse para mim? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Jesus coloca: façamos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? O que eu estou fazendo para o outro é aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? Nessa situação aqui, olha, são dois amigos brincando, um ajudando o outro amigo que não pode andar, né, a brincar junto com eles. Os dois estão se divertindo. Então, assim, é importante a gente sempre se colocar no lugar do outro, tá certo? Agora eu vou colocar uma música para vocês, a gente já está encerrando, né, esse nosso encontro. Eu vou colocar uma música que é Mar da Vida, de Alan Filho. Essa música, ela é um incentivo, né? Um incentivo para a gente seguir sempre, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a gente vai encontrar, das provas que a gente vai encontrar pelo nosso caminho, a importância nesse momento de estarmos atentos aos nossos pensamentos, ao que a gente anda fazendo, às nossas ações, né? Contando sempre com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos espíritos bons para nos orientar no melhor caminho a seguir. Então, eu vou colocar música, vocês... a gente já está encerrando, vocês prestem atenção na música. Vamos fazer mais uma experiência, a última de hoje? A última não. Se tudo é recomeço, não pode ser a última, né? Eu convido você a pensar em alguém. Pode ser que esse alguém esteja aqui, tudo bem. Envie um sentimento a essa pessoa. Pode ser que ele esteja em outro lugar. Talvez outra cidade. Talvez outro país. Não importa. Envie um sentimento a essa outra pessoa. O que você quiser. Se há um mal-entendido, se já houve algum mal-estar, tente o máximo que você puder entender, pedir perdão, perdoar. Envie um sentimento a essa pessoa.
Se pelo contrário já há um bem-estar, envie um sentimento a essa pessoa. Se ela já desencarnou, não importa. Envie um sentimento. Onde quer que ela esteja, vai chegar lá. Vamos cantá-la de novo? Como quem envia uma carta emocional. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, revendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho. Mas monstros existem, sem pedras vestidas, moldadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar. Pisa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu lugar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mundo com instrumento que se chama Pai. Enfrenta as tormentas do além-mar. E assim que Cristo seja a luz em seu caminho. Até o próximo encontro.